Falei, deixa que eu resolvo essa parada, eu mesmo me emprego. O que dá mais dinheiro do que trabalho é cuidar desse primeiro dinheiro. Que a fé, se de fato aplicada, ela te conduz para o extraordinário. O extraordinário é algo complexo. Não impossível, mas complexo. E é por esses motivos que a galera vai ficando para trás, né? A galera quer o que seja um pouco mais fácil, que trabalhe um pouco menos, que desgaste um pouco menos. E tudo isso é ilusório quando se fala de extraordinário. O cara trabalha 8 horas por dia hoje na CLT e acha que tá trabalhando demais, é porque ele não sabe que o negro trabalha 16 horas por dia. E ele acha que se ele trabalhar 10 horas para ele não tem vida social. E a gente se diverte fazendo aquilo que a gente faz, se descobre a alegria de trabalhar fazendo aquilo que você faz, aí você consegue trabalhar 16, consegue trabalhar 18, e ainda assim nós conseguimos as nossas pausas de descanso e conseguimos tocar esse barco. Então não é quem trabalha menos ou quem trabalha mais, é quem trabalha com o que gosta, mas é difícil pra caramba trabalhar com o que gosta. Não é fácil um jogador de futebol trabalhar com o que ele gosta, é difícil pra caramba o preço que ele paga pra estar lá. Não é fácil a vida que o negro tem, não é fácil a vida que o Rick tem. Era muito mais simples a minha vida vender água na praia. O comprometimento era menos pessoas me olhando, era menos holofote me olhando, então era muito menos complexo. Só que o resultado era muito menor. E tava tudo certo, vender água na praia o restante das minhas vidas, eu ia conseguir pagar meu aluguel, eu ia conseguir comer, eu ia conseguir me vestir. Mas e o próximo nível? Qual era o próximo nível depois daquele ali? Então, se você não estabelece próximo nível, você já tá dentro de uma bolha de que tá ganhando um dinheirinho e tá bom demais porque você já não tá mais quebrado. E é perigoso esse lugar. E aí é difícil ficar nesse lugar e é mais difícil ainda sair desse lugar. Então, eu tive que escolher qual difícil que eu queria. Tá na praia vendendo água ou tentar os próximos níveis acima daquilo. E eu fui tentando os próximos níveis e criando as minhas regras para tentar fazer isso acontecer, e quando eu vi que dava, falei, agora vamos transformar isso no livro, porque aí já não é mais uma história de alguém que acha que dá para fazer, é alguém que fez e tá contando isso como ele fez. Tá tudo dentro de você. Então esse é o primeiro benefício, que você não tem que comprar em lugar nenhum, é só você ativar. É como se fossem aplicativos que já veio contigo e que você até agora não usou por algum motivo. Por estar andando com as pessoas erradas, por estar fazendo coisas erradas, não coisas ruins, mas coisas erradas que não vão te levar ao extraordinário. Por estar jogando no ventilador o seu tempo. Então são coisas básicas, mas que se aplicadas fazem muita diferença. A regra 1. Nunca pense em desistir, porque desistir não pode ser uma opção. Eu nunca fiz alguma coisa por escolha, eu sempre fiz foi pela necessidade. Eu não tive a opção de desistir, era fazer ou fazer. Primeiro você tem que saber onde você quer chegar. A ótica que eu penso, que outras pessoas podem pensar diferente e tá tudo certo, que cada coisa se aplica para cada pessoa. Então, a minha maneira de pensar é, eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rick Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não, isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer carne? Ela falou, pra comer carne você tem que trabalhar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Então, pra comer carne você tem que ter dinheiro, e pra ter dinheiro você tem que trabalhar, só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Eu falei, deixa que eu resolvo essa parada, eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne, ou comprar qualquer coisa que você quiser. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca que a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura, mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro e depois chegar no dinheiro e chegar na carne. Não adianta você achar que você vai furar uma parede de concreto puro com seu dedo e bater num dedo, não vai furar. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica ou daquele patamar ou daquele degrau e achar que daquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar o universo como, cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas de repente você pode buscar novas maneiras de fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário. No cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, ó, isso não é pra gente, esquece carne, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. O problema é que tá todo mundo esperando o melhor ambiente. O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário, então seja essa pessoa. Não interessa se você tá no caos da favela ou se você tá no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar, você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele. Eu cresci entre o fuzil e o livro.
No cenário onde eu nasci, é como se a vida virasse pra mim e falava, meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar, eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você tá na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? E tem um livro aí, o que você escolhe? Eu falei, eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele tá não, tá escondido. Eu vou achar o livro. Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. Com 7 anos de idade, eu fui pra uma carvoeira com meu pai pra fazer carvão. Era o que dava pra fazer. Meu pai com baixa escolaridade, minha mãe do lar e 5 filhos, todos. O mais velho tinha 13 anos, que era meu irmão mais velho. Então não tinha emprego, tinha que fazer o que dava quando desse e ser grato por ter aquilo pra fazer até que tivesse algo melhor pra ser feito. Aí fomos pra essa carvoeira e lá minha mãe sofreu derrame cerebral, estourou uma veia na cabeça. Aí levaram a minha mãe pra cidade mais próxima, que era Campina Verde. Chegou lá, o médico falou, não dá nem pra mexer nessa paciente aqui, mas tenta levar pra Uberlândia, que já era, sei lá, 300, 400 quilômetros depois dessa cidade. Talvez ela não chegue lá viva, mas se chegar, o hospital tem mais estrutura pra operar. Meu pai pegou minha mãe e levou pra Uberlândia. Cheguei em Uberlândia, o médico olha pra minha mãe, vira pro meu pai e fala, cara, pode chamar os filhos pra ver a mãe pela última vez, que ela não vai passar dessa cirurgia. Aí meu pai chamou os filhos e falou, olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de equipe aqui. Ele falou, nossa família funciona como uma empresa. Essa imagem é muito forte pra mim, esse dia pra mim é muito forte. Eu penso que ali começou a minha história de sucesso. Meu pai falou, nossa família funciona como uma empresa. Eu sou o líder dessa empresa, isso meu pai falando. A mãe de vocês é outra líder e vocês são nossos liderados. Segundo a medicina, a mãe de vocês não passa dessa cirurgia, mas nós conhecemos Deus que nós servimos. Só que se caso ela não passar por vontade de Deus e não segundo a medicina, o líder vai precisar do liderado para suportar esse momento. Eu posso contar com vocês? Nós falamos, pode, pai. No automático, assim, pelo exemplo. Mas sempre foi exemplo de líder, então não tinha essa. Ele perguntava pelo praxe, a gente respondia assim pelo exemplo. E aí meu pai virou pro médico e falou, pode fazer a cirurgia. Eu já conversei com a minha equipe, o médico nem entendeu nada, olhou para aqueles 5 neguinhos do cabelo amarelo, olhou pro meu pai, não entendeu aquilo de equipe e foi fazer a cirurgia. Aquilo era 1985, nós estamos em 2022 e minha mãe tá viva até hoje, 37 anos depois que o médico falou que ela não passaria daquela cirurgia. O que ele não sabia é a força do Deus vivo que a gente serve, que quando Deus determina que você passa sim. Então, a partir dali, eu descobri que a fé, se de fato aplicada, ela te conduz para o extraordinário. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele para comprar a couve na sua mão, o almeirão na sua mão. Porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te vê bem, não significa te ver melhor do que ele. E quando eu passava pros meus coleguinhas vendendo, todos eles ficavam, tá vendendo, ele é pobre, ele tá vendendo, nós estamos brincando e ele tá vendendo. É uma maneira de tentar minar aquilo que você tá fazendo. Eu tinha que ser forte para suportar aquilo ali e seguir, porque senão não chegava na minha carne. Nascido, criado na década de 70 para 80, vestia roupa usada, comprada pro meu irmão mais velho, que na minha realidade a roupa era comprada pro irmão mais velho, depois a roupa passava pra irmã, chegava no filho do meio, eu tinha que cuidar dessa roupa, porque a roupa ainda ia passar para mais 2 irmãos. Porque é natural a ideia do brincar. Talvez a criança nem tenha a maldade de que aquilo é desnecessário mentalmente falando, porque você tem que tentar manter a saúde mental, mas a criançada não sabia daquilo. Então um zoava o outro pela condição a mais. Se o cara tem uma bolinha de gude a mais do que você, ele já vai achar que ele é melhor do que você e vai te zoar. Imagina a minha condição, que eu não tinha nada disso. Eu não brincava, não tinha bola, eu não tinha chuteira, eu não tinha bolinha de gude e eu não podia estar brincando, eu tinha que trabalhar. E eles podiam estar naquela condição. Então, pra mim, era pesado pra caramba aquilo. Só que se eu jogo a toalha ali e vou brincar também, talvez eu não tava aqui hoje gravando esse podcast. Eu não sei qual é a condição que eles estão hoje, mas eu sei o quão foi importante pra mim descobrir cedo que eu deveria quebrar todas aquelas crenças limitantes ali de que carne não era pra mim, de que conga não era pra mim, porque depois que eu consegui comer carne através da venda, aí eu vi que dava pra eu comprar o que eu quisesse através da venda. Meu segundo passo foi comprar conga. O meu terceiro passo foi comprar minha própria roupa. E eu descobri que dava pra comprar o que eu quisesse. O não é dado pela postura que você tem. Você não precisa falar não com ninguém, sim com ninguém. A sua postura fala por si só. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe pra você e tenha coragem, ou olhe pra você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Acredito muito que Deus escolhe os dele e capacita os dele. Eu, baseado na vida que eu tenho, no ambiente que eu fui criado, no cenário que eu tive que enfrentar, eu não tenho a menor dúvida que eu sou um escolhido. Porque a mentalidade que eu desenvolvi naturalmente no lugar que eu nasci é muito difícil de ser desenvolvida. Eu não era seduzido pelo melhor tênis naquela época. Hoje eu tenho coleção de Jordan, eu adoro Jordan. Mas eu não era seduzido naquela época por ter o melhor tênis. Eu não era seduzido por ter a melhor camisa. Eu não era seduzido por ter a namorada mais bonita. Eu não era seduzido por aquilo. Eu era seduzido por aprender o máximo que eu podia com meu pai, porque a minha mãe adoeceu muito cedo. E eu não dava pra eu aprender com a minha mãe. E eu tinha medo de perder meu pai na adolescência. Eu falei, cara, eu tenho que aprender o máximo que eu puder com esse cara. Porque se perder esse cara, eu tenho que conseguir girar minha engrenagem aqui. E eu vi meu pai ler na Bíblia a vida toda. E tem uma parte da Bíblia que é a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz: humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo exato ele venha exaltar. Eu suportei 40 anos para esperar isso acontecer.
Mas o dia que esse Deus me exaltou, eu fui nos 5 continentes do mundo provar que não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Tem que estar pronto, você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado para o campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada. Eu passei uma vida inteira lendo. Eu passei uma vida inteira dizendo não pela postura para coisas que não me conduziriam ao extraordinário. É como se eu tivesse passado uma vida inteira esperando o contato do Flávio Augusto da Silva. Eles não se preparam para o extraordinário. A galera até fala em extraordinário, mas não se prepara para isso. O cara ganha, ele começa a vender água na praia com o Rick na segunda-feira, no primeiro final de semana do verão. Final dessa primeira semana, ele chega num montante de dinheiro considerável, ele fala, cara, quer saber? Vou trocar meu celular. Ao invés dele comprar uma água de uma qualidade melhor, ao invés dele investir na roupa que ele vende na praia, ele troca de celular. Então a minha mentalidade era outra. E os caras queimavam o dinheiro que eles ganhavam no final de semana, na segunda-feira, na terça-feira eles tinham que recomeçar novamente, sem dinheiro e com menos tempo. Eu guardava o dinheiro do final de semana, na segunda-feira eu trabalhava e na terça-feira eu tinha mais dinheiro do que aqueles caras, o mesmo tempo que eles tinham a partir da terça-feira, e já estava dando sinais claros de que eu conseguia lidar com dinheiro. Ser fiel no pouco é um negócio muito complexo. Eu não procurava o que dava dinheiro, que isso é uma ilusão. O que dá mais dinheiro? Não, o que dá dinheiro é trabalho. O que dá mais dinheiro do que trabalho é cuidar desse primeiro dinheiro. E a galera não sabe disso. A galera pensa que tem que ganhar mais. Não, você tem que cuidar do dinheiro que você está ganhando para que o dinheiro te dê dinheiro. E aí a galera não pega essa visão. E eu queria fazer o que dava para depois colocar o dinheiro para tentar trabalhar para mim. Aí fui fazer um curso de barbeiro. E a minha intenção, em 2014, 2015, era só abrir uma barbearia, que dá uma grana considerável. Mas não adianta dar uma grana considerável se você ficar trocando de tênis, de boné, tomando a bebida mais cara, trocando roda de carro. Você pode fazer tudo isso, mas você não pode fazer tudo isso como antecipação de sonho. Não pode ser o próximo dublê de rico da sua comunidade. Tá cheio desses caras. Com o tempo eu passei a ser referência para aqueles caras. E essa referência hoje é essa que o Rick mostra pro mundo. Mas eu estava preparado com mentalidade financeira para cuidar de pouco dinheiro e emocionalmente preparado e com o nível de conhecimento necessário para ocupar o lugar que eu ocupo hoje.